Então, agora eu vou te dar um passo a passo, tá bom? Um passo a passo que é para você depois começar a fazer mais rápido. Então, passo a passo, vou colocar aqui, tá? Passo a passo das questões de inferência. Adriana, são quantos passos? 345. Mentira. Com 3 passos eu destruo isso daqui. Vamos lá. Primeiro passo. Identificar. Tá anotando ou tá comendo pão? Identificar o comando de inferência. O comando da questão de inferência. Porque você agora é feliz porque eu estou fazendo várias de inferência, mas na hora da prova vai vir tudo misturado. Então, o primeiro passo é você identificar que é uma questão de inferência. Isso você identifica no comando. Conclui-se, depreende-se, infere-se, deduz-se, indica. São verbos de inferência. Segundo passo. Identificar. São 4 passos, tá? Identificar a expressão, vou colocar forte, porque aí você já vai saber, tá? A expressão forte da assertiva. Forte é aquela que se destaca. Identificar a expressão forte da assertiva, vírgula, sobre a qual recairá a inferência. Porque o CESP vai te dar uma assertiva grande. Você vai ter de ler aquela assertiva. Então, por exemplo, você vai ler essa assertiva aqui e vai achar, então vamos fazer? Vamos começar? Eu vou fazer isso em 4 passos. Com 4 passos a gente acaba isso daí. Mas antes de eu ir até o 4º passo, vamos a cada passo, vamos resolvendo a questão? Vem. Então, o primeiro passo, identificar o comando. Já identifiquei, conclui-se do texto. Pronto, já fiz o primeiro passo. Segundo passo, identificar a expressão forte da assertiva, sobre a qual recairá a inferência. Leia a assertiva agora comigo e me diga o que é forte. Adriana, eu não sinto nada, minha filha, ainda. Tá, mas você tá no início, a gente vai fazer 30 e tal. Então, você vai sentir. Leia aqui, Conclui-se do texto que, leia, para achar o que é forte, o que se destaca. O planejamento do tráfego urbano ganha com a utilização dos dados precisos gerados pelas novas tecnologias. Então, olhe para esse trecho e me diga o que deve estar se destacando. Então, vem. Hein? Bora! Adriana, sei lá, achei forte planejamento. Não comece a viajar, não. Tipo, Adriana, tô achando planejamento muito forte. Não. Leia o todo e veja o que se destaca. Adriana, tráfego. Não, calma, leia. O planejamento do tráfego urbano ganha com a utilização dos dados precisos gerados pelas novas tecnologias. O planejamento do tráfego urbano ganha. É o ganha. Ganha com isso. Com o tempo você começa a ver. Adriana, não estou vendo, não sinto nada. Você vai sentir. Porque isso é típico das bancas. Não é só a CESP, não. Ela coloca verbos, expressões que se destacam. Que aí você, com trabalho investigativo, você vai falar, ganha com. Caraca, ganha com, realmente. Eu tenho de ver se ele ganha mesmo. Se ele ganha com alguma coisa. Então, esse é o segundo passo. Pronto, achei a expressão forte. Adriana, e se eu marcar outra? No final vai dar tudo certo, mas eu tenho que te ensinar a técnica. Aí vem, terceiro passo. O terceiro passo, que eu já andei fazendo, eu não sei se você reparou, ele é muito importante, que é identificar paráfrases na assertiva. Identificar paráfrases na assertiva, vírgula, relativas ao texto. Deixa eu te falar uma coisa. Esse passo 3, ele pode não parecer muito simples, mas ele é.
Identificar paráfrases na assertiva relativas ao texto. O que é isso? Eu vejo que muito aluno erra também, porque a questão de inferência, ela é praticamente uma paráfrase do texto às vezes. E o aluno erra porque fala, caraca, eu vi isso tudo lá. Sim, porque a inferência, ela parafraseia praticamente o trecho do texto. Mas haverá um trecho, que é esse que você destacou, que não estará lá. Então, veja, o restante da assertiva estará no texto. Por isso que muita gente erra, porque não entende a questão de diferença e fala assim, cara, mas eu li. Eu tenho um aluno que fala assim, Adriana, eu errei a questão, porque vem escrito, infere-se. Só que eu li isso no texto. Aí eu falei, não infere-se. Tá no texto. Errada. Cara, o cara tem razão, realmente. Porque ela tá praticamente... Então, vou repetir. Nas questões de inferência, você vai ver que as assertivas estarão praticamente, completamente no texto. Mas haverá sempre um trecho, que é aquele que se destaca, que não estará. Que é a base da inferência. O resto, os outros pedaços, estarão lá. Só que com outras palavras, sob a forma de paráfrase. Paráfrases são as correlações relativas ao texto. Quer ver? Ó, vou te mostrar. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos identificar as paráfrases. A única coisa que não vai estar lá é esse ganha-com. Mas planejamento urbano, planejamento do tráfego urbano tá lá no texto? Vamos ver. Vamos achar o planejamento do tráfego urbano. Planejamento do tráfego urbano tá o tempo inteiro no texto. Quando ele diz, ó, o trânsito... Então, ó, o trânsito também é influenciado diariamente pelas novas tecnologias. O modo como trabalham as oficinas, como ensinam os centros de instrução de condutores e até como atua a legislação na fiscalização das infrações tem relação com os recursos proporcionados pelas ferramentas tecnológicas. Graças ao... Vem aqui comigo agora, ó. Graças a programas de computador avançados, a educação no trânsito passou por alguns avanços. Como, por exemplo, então quando ele diz educação no trânsito influenciado, blá, 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 educação no trânsito é a reescritura de planejamento do tráfego urbano. Planejamento do tráfego urbano apareceu em vários momentos. Por exemplo, quando ele diz, prática dos alunos na direção de um veículo, quando está ao longo do texto. Quando ele diz instrução de condutores, legislação na fiscalização. Então é assim que você faz a questão. Você fala, realmente, eu achei isso no texto. Pronto, achei essa parte lá. Agora vamos achar, é esquartejador, você vai achando pedacinhos. Agora vem a outra parte. Utilização de dados precisos, está no texto? Utilização de dados precisos. Adriana, eu não achei utilização de dados precisos. Achar paráfrase é um treino. Vamos achar a parte que fala de utilização de dados precisos. Vem. Adriana, onde é que está isso, minha filha? Dados precisos não está escrito. Não está escrito. Mas vem com outras palavras, ó. Controle de frequência, grade de conteúdo, disponibilidade de atividades e tarefas para alunos, ó. Controle de frequência, grade de conteúdo e disponibilidade de atividades e tarefas é a reescritura de utilização de dados precisos. É assim que a banca, às vezes o mais difícil do CESP é achar paráfrase. Porque você fica com medo. Você fala, cara, eu não vi esse negócio de dados precisos. Não, porque ele fala controle de frequência. Se ele está fazendo um controle de frequência, grade, disponibilidade, isso é o mesmo que utilizar dados precisos. Ele está controlando. Você entendeu o que é a questão de inferência do CESP? Beleza, então eu achei esse aqui, achei. Agora, novas tecnologias, Adri, vou ter de achar isso também lá. Cadê as novas tecnologias? Novas tecnologias é a reescritura de avanços. Alguns avanços, como criação de um sistema de escola online. Isso é a reescritura de... Eu gosto de numerar que fica mais fácil, ó. Novas tecnologias. Pronto. Para estar certa, você tem que achar as paráfrases. Adriana, e se eu não achasse? Estaria errada. Você vai ver questões que você não vai achar. Você está entendendo que numa questão de inferência, você tem que identificar, na assertiva que é grande, pedaços dela e achar as correlações de cada pedaço com o texto? Porque se você não achar, é porque saiu do texto.
Então, uma questão de inferência é também uma questão de paráfrase. Por isso que muita gente se enrola, fala, cara, mas não é paráfrase? É, porque ela vai ser quase que toda uma paráfrase do texto. Mas ela terá um trecho, que é aquele forte, que se destaca, que não estará no texto, mas poderá ser deduzido com base num pressuposto textual, que é o último passo. O último passo é identificar o pressuposto textual, que é a pista para a expressão forte da assertiva. Adriana, que papo é esse, expressão forte? É essa aqui do número 2, a expressão forte da assertiva. Você não identificou uma expressão forte? Agora você vai buscar o pressuposto da expressão forte. Então, forte é o ganha com, não é? Então, você vai ter de achar um pressuposto para esse ganha com. Qual é a pista para dizer que o planejamento do tráfego urbano ganha com a utilização dos dados precisos gerados pelas novas tecnologias? Qual é a pista? Agora eu cheguei ao ponto final. Qual é a pista? Se não tiver pista, está errada. Se tiver pista, está certa. Qual é a pista para dizer que ganha? Qual é a pista para dizer que ganha? Ganha é coisa boa. Qual é a pista para dizer que o planejamento ganha com a utilização dos dados precisos? Resposta: certo ou errado? Há uma pista? Ora, ele não diz graças a. Se ele diz graças a, é porque ele ganha. Se ele usou a locução prepositiva graças a, é porque é coisa boa. Graças tem a ver com agradecer. Se ele está dizendo, graças a programas de computador avançados, a educação no trânsito passou por alguns avanços, então isso é pista suficiente para dizer que o planejamento do tráfego urbano ganha. Ele ganha porque o texto disse que é graças a isso, ou seja, graças a é por causa de. Por causa de, coisa boa. Por causa disso, coisa boa. Item certo. Você entendeu? Eu fiz devagar, mas daqui a pouquinho a gente vai acelerar. Então, Adriana, é assim. Vamos embora, resumindo os 4 passos, porque agora, presta atenção, ó, essa é a questão 3. Agora, a gente vai começar a ir para outras que vão meio que incomodar, tudo bem? Então, olha aqui, vamos memorizar. Passo a passo, vai. Primeiro passo é ler a assertiva. Li a assertiva, vi o comando de inferência. Identifiquei um comando de inferência. Quando é inferência, Adri, eu já entendi. A inferência, ela quase que parafraseia o texto, mas haverá sempre a base da questão de inferência, que é uma informação forte. E para essa informação forte, essa que se destaca, haverá uma pista no texto. Se não houver pista, está errado. Então, o primeiro passo é identificar no enunciado que há uma questão de inferência. Segundo passo é pegar aquela assertiva que a banca me dá e destacar, sublinhar aquela expressão que se destaque mais forte, porque é sobre aquilo ali que recairá a questão de inferência. Terceiro passo é localizar a assertiva no texto, a paráfrase da assertiva. Por quê? Porque aquela assertiva grande que a banca vai te dar, ela tem que estar no texto, você tem que achar. E nas provas recentes, a banca não diz mais a linha. Ela não diz na linha tal. Antes ela dizia até 2018. Agora ela está dizendo cada vez menos. 2019, 2020, 2021. Ela já não diz na linha tal, com o trecho. Não. Então, o terceiro passo, cara, o terceiro passo é fundamental. Que é pegar a assertiva, dividir como esquartejador e achar os pedacinhos da assertiva no texto. Identificar as paráfrases. Ah, identifiquei. Falava em planejamento do tráfego urbano aqui, quando falou em educação do trânsito. Falava em utilização dos dados precisos aqui, quando falava, é identificar os pedaços da assertiva. Porque a banca não vai dizer a linha. Você viu? Questão de 2020, a banca não diz onde é que está no texto. Ela não diz a linha, você vai ter de achar os pedacinhos no texto. Depois de achar os pedacinhos, aí vem o último passo, que é olhar para aquele negócio forte e falar, qual é o pressuposto para isso? Qual é a pista para isso? Aí a pista estará no texto. Sem pista, não haverá inferência.
Tudo bem. Quais são os erros da inferência? Quais são os erros da inferência? Ou contradiz ou extrapola. Ou contradiz ou extrapola. Ou contradiz ou extrapola. Ou contradiz. Quando contradiz, eu sou feliz. Quando extrapola, é mais difícil. Quando contradiz, eu sou feliz. Quando extrapola, é mais difícil. Vai. Infere-se do texto. Primeiro passo. Identifiquei o comando de inferência. Primeiro passo. Identifiquei o comando de inferência. Pronto. Já sei que eu tenho que deduzir. Segundo passo. Vou achar a palavra forte, a expressão forte dentro desse enunciado de inferência. Infere-se do texto que Nick Szabo somente concretizou sua proposta de contratos inteligentes em 2014. Somente, né? Ó, somente concretizou, né? Você não acha que isso é forte? Somente concretizou sua proposta, achei a parte forte. Segundo passo, achei a parte forte. Terceiro passo, vou achar as informações lá no texto, porque a banca não diz a linha. Vou achar as paráfrases do que está na assertiva. Vamos lá. Nick Szabo tá onde? Cadê esse cara lá no texto? Tá aqui, ó, Szabo, tô achando os pedacinhos, ó. Ó, vou até numerar para te ajudar, ó. Nick Szabo é um tá aqui. Tá, que mais? Sua proposta de contratos inteligentes. Ó, Nick Szabo é esse aqui. Tô achando os pedacinhos, esquartejador. Proposta de contratos inteligentes, que é o 2. Onde é que tá a proposta dele? Proposta dele, ó. Propôs os contratos inteligentes. Achei, é o 2. Achei o 2, tá? Agora, em 2014. Cadê a paráfrase de 2014? Tá aqui. 2014, achei. Pronto, achei. Achar paráfrase é muito importante, porque eu tô me situando para não perder a coordenação motora. Achei as paráfrases, ó, de 1, 2 e 3. Marcou lá comigo? Larga o pão, é para marcar. Tá, Adri, marquei. Agora eu vou achar o pressuposto. Sem pressuposto, não há inferência. Ele diz, ó, eu vou ter de achar o pressuposto para eu dizer que ele somente concretizou. Vamos lá, ó, agora vamos ler. Szabo propôs os contratos inteligentes nos anos 90 do século passado. Mas, durante muito tempo, a proposta ficou só na ideia. Tá, eu tenho que achar pressuposto para ele ter concretizado. Eu tenho que achar pressuposto para ele ter concretizado. Então, continue, ó. Até que, em 2014, um jovem russo-canadense de 19 blá blá lançou a Ethereum, uma legal tech que mantém registro compartilhado, mas tem linguagem blá blá blá. Os contratos inteligentes prometem. Então, peraí, o jovem russo lançou, um jovem russo. O jovem russo é o Szabo? Não, são dois referentes distintos, são dois personagens, o Szabo é o Szabo e o jovem é outro cara. A banca diz, somente concretizou? Não, meu bem, ele não concretizou. O erro da inferência ou é contradição ou é extrapolação. Ele contradisse o texto. O texto diz que quem concretizou foi o jovem que lançou. A assertiva diz que foi o Szabo que concretizou. Se diz o contrário, é contradição. Item errado. Por isso que eu te mostrei lá na teoria que os dois erros da inferência são: ou você erra porque a assertiva contradiz, ou você erra porque a assertiva extrapola, diz além do texto. Comece a entender essas questões. Cara, eu garanto que se você entender direitinho, passo a passo, a banca não vai pegar você. Não vai. E detalhe, a gente está falando das piores questões da atualidade do CESP. Para mim, inferência e reescritura é o pior do CESP na atualidade. Questão 5. Vem! Posso ir? Vamos lá, depois eu te ajudo, tá? Depois eu te ajudo. Vamos comigo, vamos crescer. Tá. A questão 5, blá, 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 diz... Primeiro passo, vamos embora para o passo a passo? Internalizou o passo a passo? Primeiro passo, achar o comando de inferência.
Achar o comando de inferência. Segundo passo, segundo passo. Achar a expressão forte, a parte forte, sei lá, a parte que se destaca na assertiva. Vamos lá. Depreende-se dos sentidos do texto que o vocábulo vernáculo, no segundo período, aqui eu sou feliz, a banca está dizendo onde é que está lá no texto, ela raramente fala. Ela está te ajudando, ela está dizendo onde é que está lá no texto, no segundo período. Então, vamos lá. Refere-se à variante popular rural da língua portuguesa falada no Brasil. Então, o que é forte aqui? Procure algo que se destaque, ó. Vem comigo, hein? Você tem 30 chances para aprender isso. 30 questões, ó. Depreende-se dos sentidos do texto que o vocábulo vernáculo no segundo período refere-se... O que é forte aqui? A variante popular rural da língua portuguesa falada no Brasil. Então, vamos lá. O que parece ser forte? Dizer que ele se refere à variante popular rural da língua portuguesa. Dizer que ele se refere à variante popular rural da língua portuguesa. Será que eu posso deduzir que o vernáculo refere-se à variante popular rural? Né? Deve ser isso. Deve estar recaindo sobre isso. Pronto, esse é o segundo passo. Terceiro passo é achar a paráfrase da assertiva lá no texto. O terceiro passo aqui vai ser mole, porque a banca já disse onde é que está. Ela está dizendo que está no segundo período do texto. Vou lá para o segundo período, vamos ler. Está aqui, ó. Está aqui a parte que fala de vernáculo. Quando a banca não diz, é que o terceiro passo é mais difícil, porque você tem que ficar procurando, que nem esquartejador. Mas aí ele já está dizendo, ó, sou feliz pelos amigos que tenho. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles, então, Adriana, o que eu estou fazendo aqui, minha filha, eu já perdi a noção. O que você está fazendo? Agora que você já sabe onde é que está, você vai para o último passo, que é achar a pista para dizer que o vocábulo vernáculo refere-se, vernáculo, faz referência a uma variante popular rural da língua portuguesa. Vernáculo é uma variante popular rural da língua portuguesa? Vai ter que procurar pista para isso. Vernáculo no texto. Refere-se à variante popular rural da língua portuguesa? Vem comigo, ó. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles sofre, muito sofre, pelo meu descuido com o vernáculo. Tá aqui o vernáculo. Vou procurar pista para ver se ele é variante popular da língua portuguesa. Popular rural. Por alguns anos, ó, um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Por alguns anos, ele sistematicamente me enviava missivas eruditas com precisas informações sobre as regras de gramática, que eu não respeitava. E sobre a grafia correta dos vocábulos que eu ignorava. Adriana, que papo é esse de rural? Adriana, eu não estou vendo nada de rural. Tá, continue, ó. Filo sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra no último blá, blá, blá. Adriana, cadê esse papo de rural? Ele fala de rural quando... Rural, a paráfrase de rural é porque ele fala lá, ó, mineiros da roça, os mineiros da roça, que vão rir dele porque ele vai usar o português, o vernáculo lá. Então, por isso que o texto fala de rural. Entendeu? Os mineiros da roça. Os mineiros da roça é a paráfrase de... Você tem que achar paráfrase, senão você não... Ó, variante popular rural. Rural tá lá, ó, em mineiros da roça. Rural é a paráfrase da roça. Tá entendendo? Aí, olhe agora para o texto e me diga se há um pressuposto, uma pista, para dizer que vernáculo refere-se a variante popular rural da língua portuguesa. Procure pista. Ele disse, um deles muito sofre pelo meu descuido. Ó, pista eu vou colocar com outra cor, ó. Descuido. Se ele diz descuido com... Se ele diz que há um descuido, o cara sofre por causa do descuido dele com o vernáculo, então... Posso deduzir que vernáculo seja variante popular rural? Muito pelo contrário. Se ele, que é um cara lá, que fala com pessoas do campo, da roça, descuida do vernáculo, então é o contrário. Eu vou deduzir o contrário, que vernáculo é a norma culta. Por isso, está contradizendo o texto. O item está errado. Repita comigo. Quando contradiz, eu sou feliz.
Quando a banca contradiz, é mais fácil você ver. Porque é o contrário. Vernáculo, eu fui lá buscar pista. E eu achei a pista descuido com. Com essa pista, dá para ver que vernáculo é coisa boa, é alto nível, porque se ele está descuidando, então é o contrário do que diz no texto. Item errado. Entendeu? Você está entendendo que as questões do CESP são milimetricamente preparadas para você, que a banca, ela não senta, a banca, os professores não sentam lá para tomar um vinho e fazerem a sua prova, não. Eles fazem mesmo com técnica. Então, eles vão colocando, eles colocam, ó, essa aqui vai estar errada porque é uma contradição. Não, vamos colocar uma extrapolação que é mais difícil. Não, vamos colocar essa daqui que o pressuposto vai ser isso daqui. É assim. Isso que eu queria que você percebesse nessa aula, entendeu? Pra você não ficar achando que é assim, intuição, coração, seja o que Deus quiser. Ó, questão 6. Bora lá que tá gostoso. Até porque você já internalizou o passo a passo. Primeiro passo, vai. Primeiro passo, já internalizou? Identificar o comando de inferência. Infere-se do quarto parágrafo. Tudo bem? Segundo passo. Identifiquei. Achar o que é forte na assertiva. Achar o que é forte na assertiva. Vem. Infere-se do quarto parágrafo do texto que a ética é atemporal. Vem. Cadê a paráfrase? Cadê a paráfrase? Vamos. Ó, Adriana, como assim paráfrase? Onde é que o texto fala? Porque a banca não... Ó, ela tá dizendo que está no quarto parágrafo. Mas eu quero que você ache a parte que fala de ética. Desculpe, antes da paráfrase. Veja o que se destaca. O que se destaca? Pulei a segunda etapa. Eu quero fazer o passo a passo com você, para não ir muito rápido. Segundo passo. Pulei o segundo passo. Qual é o segundo passo? Ó, primeiro passo, identifiquei o comando. Segundo passo, identificar a palavra forte. Qual é a palavra forte? Atemporal. Atemporal. Atemporal é forte. Terceiro passo, achar a parte que fala de ética, achar as paráfrases. Está lá no quarto parágrafo. Vamos achar a parte que fala de ética. Quarto parágrafo está aqui. Questões éticas, sempre paráfrase. Lembre que a inferência, ela é praticamente uma paráfrase do texto. Ó, questões éticas é a paráfrase de ética. Pronto. Agora, eu vou achar uma pista para isso que é forte. Eu vou achar uma pista, vou ver se há uma pista para dizer que seja atemporal. Vamos lá. As questões éticas podem mudar ao longo da história. Podem mudar ao longo da história. Podem mudar na história. Isso é pista suficiente para dizer que elas podem mudar? Perdão. Que ela é atemporal? Poder mudar é pista. Poder mudar na história é pista para dizer que ela é atemporal? O que é atemporal? Aliás, caiu de novo. Essas provas estão muito iguais. Por isso que bom que você está fazendo isso aqui hoje. Que bom, porque a banca está se repetindo nas provas. Caiu exatamente essa questão na prova do concurso do IBGE. Exatamente atemporal, só que lá estava certo. E aqui está errado. Porque está dizendo o contrário. É contradição. Com contradição, eu sou feliz. Repita comigo. Com contradição, eu sou feliz. Se ele está dizendo, veja, atemporal é o que não... Ó, se ele está dizendo, é o contrário. Se ele está dizendo o seguinte, ó, podem mudar ao longo da história... Então, quer dizer que elas mudam. E o atemporal, ele não depende do tempo. E o outro muda no tempo. Então, é justamente o contrário. O atemporal não depende, independe. Entendeu? Difícil é saber o que é atemporal. Atemporal significa... Atemporal pode ter vários... No geral, qual é o significado mais amplo do atemporal? A é negação. Então, atemporal é o que nega o tempo. Ou seja, independe de tempo. Em qualquer tempo. Independe de tempo. Independe. É desvinculado de tempo. Ou seja, nega o tempo. Entendeu? Então, é só você pensar. Atemporal é negação de tempo. Então, se você diz assim, amar é uma prática atemporal. Você vai amar em qualquer tempo.
Agora, se você diz, o amor pode mudar ao longo do tempo. Então, ele não é atemporal, ele é temporal, porque ele depende do tempo. O atemporal, ele independe. Pensa no prefixo, é negação. Ou seja, ele nega o tempo. Entendeu? E aí é justamente o contrário. Vocês estão entendendo? Deixa eu olhar aqui o chat para ver se está tudo bem. Tá? Legal. Tá? Foi? Entenderam? Tô feliz que você entendeu. Isso! E lá na linha 28 ele diz, a ética é relativa. Ele ainda fala de novo. A ética é relativa ao seu tempo. Quando ele diz a ética é relativa ao seu tempo, e ele diz podem mudar ao longo da história, putz, 2 vezes a banca tá pegando você no colo. Entendeu? Item errado.